Obrigado pela presença de todo mundo. Bom, como vocês viram aí no título, a indústria do entretenimento mudou muito ao longo dos últimos anos, né? A gente teve, primeiro, o surgimento dos streamings, né? Que para um grupo como a Globo mudou completamente o cenário competitivo. De outro lado, mesmo para empresas nativas digitais, o entretenimento também se transformou com a Creator Economy. E hoje a gente está aqui para falar de uma outra transformação, ainda maior de tudo isso que a gente viu na última década, que é a aplicação de inteligência artificial dentro dessa indústria de entretenimento, do ponto de vista desses dois players. Por isso eu estou aqui com Gilberto Castanhon, diretor do Grupo Globo, e com Rafael Vieira, diretor da Play 9, para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre essas duas perspectivas de transformação da indústria do entretenimento. Obrigado, gente, pela presença. Imagina, o prazer é nosso. Obrigado, super prazer estar aqui. Rafa, você pode falar um pouco do panorama de uso da inteligência artificial, principalmente a generativa, dentro da indústria de Creator Economy? Eu vou tentar fazer um discurso aqui sintético, mas ao mesmo tempo não pessimista, porque eu acho que o pessimismo assola um pouco as pessoas em relação à inteligência artificial. No final das contas, nós estamos falando de conteúdo, de criação de conteúdo por influenciadores, mas para humanos, né? No final das contas, a gente está produzindo conteúdo para poder impactar a experiência humana. No final de contas, todos nós estamos buscando experiências quando a gente consome conteúdo. E eu acho que tem um olhar sobre a inteligência artificial que não é um olhar de substituição, né? Eu acho que a primeira coisa, ele é um olhar de amplificação, seja do teu potencial individual, técnico, ou seja na tua amplificação de possíveis públicos, né? A gente fala muito hoje na Play 9, a gente chegou num primeiro contato com AI, amplificando o poder de monetização dos vídeos, usando inteligência artificial para traduções, etc., para diferentes países. Assim como o MrBeast, por exemplo, fez isso para o Brasil, traduzindo o conteúdo dele para o português. Mas, dito isso, a forma que a gente tem olhado para a inteligência artificial é para potencializar os processos, né? E, usando uma frase aqui, né? Eu acho que a inteligência artificial talvez seja um grande moedor de processos. Quando eu falo isso, é potencializar, né? Uma coisa que levava mais tempo, você encurtar o seu processo de execução disso. Só que o grande exercício que a gente está tentando usar na Play 9 e exercer na Play 9 é que a gente não perca o contato humano no processo, né? Como a gente estava falando, não é uma substituição, né? É um processo é um termo que tem se usado, tem um cara chamado Ray Kurzweil que já falou sobre isso, que é sobre singularidade, né? É a gente se tornando um com AI. Não é ou AI, é inteligência artificial. Então, eu acho que isso é uma forma de olhar importante para todos nós aqui. E no que tange a forma como a gente aborda o uso dessa tecnologia no panorama geral, eu gosto muito do que eu vi lá no South by Southwest, no SXSW desse ano, que o Ian Fletcher, ele falou sobre como a gente tem que olhar para a construção do AI, né? No nosso universo de exatas, matemáticas exatas, de construções civis, a base de concreto, engenharia, tudo sendo perfeitamente incumbido, um tijolo em cima do outro, a gente tem que olhar para a inteligência artificial não como engenheiros, mas como jardineiros. Por quê? O que o jardineiro faz, né? O que a natureza nos proporciona? É irônico falar de natureza falando de tecnologia, né? Mas é um grande espelho metafórico, porque a partir do momento que você tem um espaço, você não vai conseguir, dentro desse espaço, regulamentar como a inteligência artificial vai reagir ao espaço. Mas você governa o espaço que ela vai pertencer. Então, acho que essa metáfora de sermos jardineiros e não engenheiros é uma forma da gente olhar para a inteligência artificial e não se assustar como isso, né? Então, falando de panorama geral, eu acho que é isso. E jogando um pouco aqui para o Gilberto, que vai falar muito sobre como ele faz esse processo da cadeia inicial até a janela final, que a Globo tem feito muito bem, a gente tem que compreender que esse início humano, o início é humano e o final também é, né? E como eu estava falando do moedor de processo, o meio para se chegar lá, ele não é mais uma matemática exata. Ele é a partir da inteligência artificial, mas a inteligência artificial só funciona com aquilo que a gente percute na inteligência artificial. Afinal de contas, da inteligência artificial, os tecnólogos podem me corrigir, mas 80% é data, é base de dados. 20% é a execução desses cérebros multimodais ou de larga escala, né?
Então, aquilo que a gente imputa é aquilo que volta para a gente. Por isso que não precisa ter medo. Eu acho que é você olhar como você trabalha como um ser dentro de inteligência artificial. E eu acho que a Play está nesse caminho agora. Maravilhoso. E do ponto de vista do maior player de entretenimento brasileiro, com décadas de atuação, quais são os benefícios da inteligência artificial diante de um legado tão grande quanto existe no Grupo Globo? Não, bacana. Primeiro, falar com o Rafa aqui que, apesar de não ser engenheiro e trabalhar numa área de tecnologia, adoraria a evolução para jardineiro. Eu acho que faz total sentido o que você comentou, né? A gente precisa humanizar, né, a inteligência artificial. Eu acho que para responder isso, Léo, é importante dizer o seguinte: a inovação é uma obsessão dentro da Globo, né? Já é uma obsessão ao longo de todas essas décadas. É tão obsessão que às vezes a gente não consegue nem celebrar o que a gente faz no dia a dia, né? A gente acabou de sair de um Big Brother ontem. Eu tenho aqui pessoal que trabalhou na produção. Eu tenho certeza que eles já estão pensando no Big Brother seguinte, né? Então a nossa dificuldade de celebrar as coisas é muito grande, porque a gente é muito obcecado por inovar, por fazer diferente. É tão obcecado que está no nosso manifesto cultural, né? Existe uma frase que é Juntos pela Inovação. Então a gente vê a inteligência artificial totalmente dentro desse, alinhado com o que é a obsessão da Globo, né? Só que esta obsessão da Globo, ela vai um pouquinho além. A gente também é muito obcecado por qualidade. E aí, também fazendo um link aqui com parte desse manifesto cultural que a gente coloca, tem também o Juntos pela Paixão, né? A gente é apaixonado pelo que faz. Nessa paixão que a gente faz, tem qualidade. Então, quando a gente pega inovação com inteligência artificial, qualidade, e ter a certeza que eu preciso fazer com qualidade, eu tenho que fazer uma pergunta adicional à inteligência artificial, que é qual o propósito. Então, eu tenho alguns propósitos para a aplicação da inteligência artificial, né? Eu tenho um propósito de desenvolvimento de novos negócios, obviamente, mas claro. Eu tenho um propósito de criação de narrativas, um outro propósito de criação de novas linguagens de conteúdo, obviamente de eficiência, né? De produtividade. Então, a gente está vendo de uma maneira muito positiva, porque isso está alinhado com o que a gente tem como obsessão, né? Agora, a gente tem compromissos muito sérios, que, como o maior grupo de mídia do país, a gente tem compromissos que são inegociáveis, que é o fato de a gente ter respeitar toda a parte de direitos, né, de criação de conteúdo, todos os aspectos, a gente tem que respeitar todos os aspectos legais, todos os aspectos éticos, morais que a inteligência artificial carrega, né? E isso tem a ver com o compromisso que a gente tem com o Brasil. O compromisso que a gente tem com o Brasil é de ser um grupo de mídia com credibilidade e onde a gente não tem dúvida do que a gente, né, coloca, do que a gente leva para o nosso Mas tem uma consumidor. empresa que tem muita propriedade intelectual, é a Globo para trabalhar, né? Vou chegar nesse ponto. Esse compromisso é muito importante, ainda mais num cenário com tanta indefinição quanto que a gente está vivendo hoje, né? Nesse período de transição, na prática, como é a aplicação da inteligência artificial hoje no Grupo Globo? Não, perfeito, cara. A gente tem que equilibrar, né? Então, eu estou falando, tem que equilibrar a inovação com a qualidade, com o propósito, respeitando todos os guarda-reis que existem no tema. Então, a vida é animada. A gente gosta, né? Então, na prática, assim, eu vou tentar levantar para vocês o que é a cadeia de produção de uma empresa de mídia aqui como a Globo, né? Então, eu tenho desde a captação, a pós-produção, a criação gráfica, eu tenho minha distribuição de conteúdo e toda a parte de acervo. Então, rapidamente, casos aqui, tá? Então, na parte de captação, exemplo real, acabamos o Big Brother agora com uma câmera do líder, uma distribuição dentro do Globoplay, que era uma câmera totalmente com corte automatizado, né? Então, era baseado em inteligência artificial, reconhecimento face recognition, reconhecia que era o líder, a gente fazia corte das diversas câmeras seguindo o líder. Eu viabilizei uma linguagem. Eu criei uma oportunidade comercial dentro de um produto já estabelecido, cheio de entregas, né? Uma outra questão de captação. Algo que a gente vem estudando já há muito tempo, há 5 anos, 6 anos. A criação colocar
câmeras automatizadas em esportes amadores, futsal, vôlei, basquete, onde eu pudesse fazer um corte. Hoje eu tenho direito sobre vários produtos do esporte nacional e exploro 20%. Eu tenho 80% do conteúdo inexplorado pelos custos. Então isso seria para... Eu permiti, falou o seguinte: você gosta de Superliga, que por sinal está excelente, eu recomendo vocês acompanharem no Sport TV. Vale a pena. E vale a pena. Eu poderia entregar 100% da Superliga com esse modelo. Qual é a questão? Entrou no fator qualidade. Bateu no nosso crivo, a gente falou, ainda não está pronto para eu poder entregar. Mas é um exemplo de captação. Pós-produção, campo cheio. Então, assim, estava relembrando aqui para vocês, a gente ganhou um prêmio na Copa do Mundo de 2022, ganhou um prêmio da FIFA, como a melhor chamada sobre a Copa do Mundo, onde a gente pegou vários conteúdos de arquivo da história da Copa, a gente fez colorização com inteligência artificial, a gente criou cor onde não tinha cor, a gente criou câmera lenta onde não tinha câmera lenta. Então a imagem do Carlos Alberto Torres levantando a taça, a gente fez uma criação de frames, onde a gente mostrou o Carlos Alberto Torres levantando a taça em câmera lenta. Ou seja, a gente amplificou a criatividade para uma entrega bacana, onde eu levo o lado emocional, trazendo aqui para a pegada do jardineiro, né? Do cuidado. A gente amplificou a emoção sobre a Copa do Mundo. De novo, narrativa, linguagem. Né? Outro caso de pós-produção. Fizemos a entrega dos Pequenos Gênios, uma chamada do Luciano Huck, onde a gente criou, teve ali um AI generativo como base, depois o time de design trabalhou em cima, onde a gente criou o Santos Dumont pequeno, como criança, o Albert Einstein criança e o Pelé criança. Né? E fez uma chamada super bacana em cima disso. Vou trazer aqui um caso de dramaturgia, que está publicado já no Globoplay, Justiça 2. Olha que bacana. Tem um ator cadeirante e ele está na história como cadeirante. A gente conseguiu com o AI dar a oportunidade dele atuar na criação de uma história na qual ele tinha uma vida anterior do acidente, onde né, ele não era na situação de cadeirante, e que a gente fez um deepfake com o dublê. Então, a atuação é do ator cadeirante, com né, o corpo do dublê. Isso, obviamente, respeitando todas as questões legais, a aprovação, o consentimento, mas olha a amplificação que a gente trouxe para um talento, né, em relação ao tema. Cara, eu estou preocupado aqui com o tema, Sim. Mas eu vou te dar mais 2 exemplos aqui da nossa na nossa cadeia. Distribuição de conteúdo. Exibição. Estamos imersos em como eu crio playlists de conteúdo através de recomendação por inteligência artificial. E por último, só para não deixar de falar, tem uma joia e que a gente tem muito carinho, que é o acervo da Globo. O acervo da Globo, gente, assim, a gente tem a história do Brasil. A gente tem 38 petabytes de conteúdo já digitalizado, o que significa 1,5 milhão de horas de conteúdo, em que a gente vai potencializar o uso desse acervo, rodando já vários engines, são 12 engines que hoje a gente já roda, de indexação, onde eu consigo reconhecer fala, objeto, marca, lugar, são vários engines, e que simplesmente, assim, a gente transforma o acervo em tesouro, isso é fato. Inclusive podendo ser este nosso acervo, a nossa grande base de AI generativo legal. Né? Então, assim, eu tenho outros casos aqui, mas eu acho que respeitando o tempo, para dizer o seguinte, aproveitando um mote de uma campanha que acabamos de lançar na Globo, né? O que vai acontecer e estar acontecendo, eu acho que a gente está tentando já fazer. Não, essas possibilidades, por exemplo, base de conteúdo usando o acervo da Globo, gente, uma das maiores discussões hoje em dia sobre direitos. Essa possibilidade, primeiro, possibilita a democratização da informação num nível muito grande, como exemplo do esporte, que dá para ter um impacto social imensurável.
e reimaginar histórias, reimaginar possibilidades, né? Teve um outro caso, desculpa, Rafa, mas só para também já botar um gostinho, um teaser aqui para vocês. Toda a possibilidade que a gente tem de criação de novos mundos, né, para que sirva de elementos de estúdio, elementos, né, cenográficos de novelas. A gente acabou de gravar uma série que vai se apropriar disso. Ainda não posso falar. Mas essa possibilidade de criação de mundos que hoje, até então, um ano atrás a gente não tinha, é que a gente está se mergulhando, né? Então fica aqui o convite para todos verem as Olimpíadas na Globo, porque a gente vai levar e vai trazer novidade. Vai ter novidade muito em cima disso. Tá? Maravilhoso. Bom, muita coisa legal. E a gente está vendo muito hype de inteligência artificial, principalmente generativa, né, gente? Há um bom tempo aqui no Web Summit, quase todos os painéis falando sobre isso. Mas e na prática? Porque assim, o discurso é maravilhoso, a gente tem muitas possibilidades, tem algumas discussões, mas e na Creator Economy? Quais são as dificuldades hoje em dia de aplicação real da inteligência artificial na relação com marcas, na criação com conteúdo e dos criadores de conteúdo mesmo? Acho que cai um pouco sobre propósito sempre, né? A gente sempre, quando está lidando com uma tecnologia que é muito avançada, que gera muito interesse, muita curiosidade, gera também equívocos, né? Interpretações que às vezes você não está correto a respeito, né? O Gilberto falou sobre por que fazer, por que usar, né? Então a gente está nesse momento agora, nessa curva, né? Eu vou fazer um rápido adendo aqui, porque, por exemplo, a gente também viveu 30 anos atrás o advento da famigerada internet, né? Então todo mundo ficou preocupado com carteiro, etc e tal, e no início você não sabia o que era a internet. Só que a gente foi entendendo o poder de democratização, de amplificação que isso foi gerando para todos nós. E inteligência artificial nada mais é do que esse novo momento, citando a Amy Webb, né, do Future Institute of Today, né, é a ponte do super ciclo tecnológico. Porque não é nem só sobre criação de conteúdo. A gente está falando isso na medicina, né, edição. Desculpa abrir uma aba aqui, né, mas é impossível não falar de AI e não abrir umas abas. Mas a gente fala de edição de genética, né, edição genética a partir de AI para curas de doença. Não é célula-tronco, gente. É editar a célula, assim. Então, são coisas muito, muito potentes. E aí você começa a entrar no porquê de usar, como usar. E aí, quando a gente está tratando de criação de conteúdo, a partir de um olhar de um creator economy, que o pêndulo se inverteu, né? Aproveitando de estar aqui ao lado de um representante da Globo. A Globo é uma emissora. Hoje, cada influenciador é uma emissora. E ele carrega com si várias demandas, né? Só que, no final das contas, por ele ser uma emissora, ele acaba tendo o papel de multifunções gigantescas. E não à toa os influenciadores estão tendo burnout. Porque a empresa acha que o influenciador criar aquele vídeo viral é tipo uma parada que ele estala o dedo e ele cria. E a pessoa subestima o tempo que ele leva para fazer isso, né? Então, acho que a inteligência artificial, para a Creator Economy, como para qualquer criativo, falo do meu ponto de vista, né? Uma outra aba aqui, é o meu processo criativo para entregar um tratamento criativo de publicidade, de um projeto de live commerce da Play 9 para grandes marcas. Hoje ele é muito mais potencializado. Eu uso o ChatGPT para gerar coisas, para apurar texto, para depurar ideias. Uso o Midjourney para poder criar imagens, conceber projeções estéticas muito mais avançadas para o cliente, sem dar trabalho para o meu cara de arte de 3D. Né? Então, tudo isso se torna uma ferramenta de potencial. E para os influenciadores, né, a Play 9 desenvolveu é sócia de uma plataforma chamada Inner AI, que está trazendo... Né, porque para a gente criar ideia boa não vem quando a gente quer. Vem quando a gente menos espera e, às vezes, quando a gente nem precisa. Né? Por isso que é importante você sempre anotar suas ideias. Só que às vezes você quer sair para uma ideia de uma forma rápida. E eu acho que a inteligência artificial, o Inner AI que a Play 9 desenvolveu, os chat GPTs da vida, vem para te dar aquela fagulha de impulso que às vezes era muito difícil de você ter sozinho no momento que às vezes você não estava inspirado, sabe? Então às vezes você vai pegar o seu texto que você escreveu lá no momento de zero inspiração, você vai jogar no chat GPT, fala, porra, chat, me dá uma ajuda, amplifica esse texto para conversar um pouco mais e dialogar com tal público, tal marca, qual perfil de marca, etc. E ele vai te devolver alguma coisa que talvez você tivesse demorando uma semana para fazer. Tem um vídeo muito legal que o Ian B. Craft, da Singular, publicou, que tá no LinkedIn depois, Ian B. Craft,
Craft. Esse cara é muito interessante. E ele trouxe um experimento que fala um pouco sobre o processo criativo, onde ele chamou um monte de gente cascuda. Desenvolvedor de software absurdo, o production designer da Disney, o maluco de propriedade intelectual não sei da onde. Eles liberaram para usar IP do Star Wars e tal. Juntaram numa sala um monte de gente e desenvolveram um processo como se fosse um sprint criativo que a gente faz em uma semana em agências, às vezes leva uma semana, às vezes leva um mês. E ele propôs fazer um sprint criativo de 2 horas e meia. Como é que ele fez isso? Ele abriu uma conversa, desenvolveu 2 bots. Um bot, então eram 3 bots. Um transcrevia o que estava sendo falado na reunião, como se fosse um Google Meet, tá? Um transcrevia o que a galera estava falando. Tava eu, Gilberto, aqui, Léo. Não, porque não sei o quê. Fala disso, fala daquilo, joga um monte de ideia maluca na mesa. E aí tinha o primeiro bot, né? Tinha o transcrevia. O segundo bot, ele era o bot da problematização. Então ele pegava a transcrição da parada e problematizava depois de um prompt que a gente, obviamente, tudo governado por humanos. Se você não pergunta corretamente, ele não te responde adequadamente. É sobre isso. Então esse bot problematizador trazia todos os problemas das ideias. E aí, o que você faz? Você, panica, né? Meu irmão, mas peraí. A ideia é horrível. Eis que vem o bot que resolve os problemas do problematizador. O problematizador e o resolvedor. Então AI governando AI, sobre a nossa batuta. E aí o resolvedor já trazia a solução, eles criaram em cima disso, jogavam para o problematizador, voltava 100 vezes menos problemas, e eles em 2 horas e meia chegaram num conceito de ideia, usando propriedade intelectual da Disney, etc. Então, assim, quando eu falei de um moedor de processo e o empoderamento da criação coletiva até, e o influenciador, muitas vezes a gente acha que ele está sozinho, mas a Play 9 vem, por exemplo, como uma empresa para dar suporte para o influenciador, é nesse lugar que a gente está falando. Essa adequação de como você impacta o processo de um jeito realmente frutuoso e que não assuste as pessoas, basicamente. Aproveitar alguns ganchos aqui do Rafa, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, obviamente, super triste na história da humanidade, né? Que a gente não, ainda bem que a gente não está aqui falando de AI para a indústria de guerra, né? A gente está falando de AI para a criação. E não tem como a gente não estar empolgado, né? Apesar dos problemas que você coloca e certamente a gente está na pontinha do iceberg, né? Eu acho que os casos são importantes a gente ir acumulando e criando, porque a gente vai expandindo esta condição de estabelecer os processos criativos, né? Mas só para me divertir aqui um pouco, e aí quando eu falo de amplificar, eu lembrei de um caso também super importante, que a gente tem uma jornada ESG também séria dentro da Globo, e a gente está vendo como a gente expande a acessibilidade. Então ontem o nosso time ganhou um prêmio de bronze no Festival de Nova York, porque foi a primeira audiodescrição com voz sintética para uma série. A gente fez audiodescrição com voz sintética para uma série. Gilberto, mas isso você não poderia contratar? Poderia, mas o fato é que a gente não fazia para séries do Globoplay. A gente hoje, a nossa acessibilidade da Globo, a gente cumpre o que é exigido do ponto de vista regulatório. Só que a gente quer ir mais, né? Como eu faço mais? Se apropriando do AI para isso, para, né, aumentar a escala, para viabilizar esse ponto. E aí, dentro dessa questão de acessibilidade, só para trazer um lúdico aqui para vocês girem um pouco, a gente começou a fazer closed caption com AI ano passado. E a gente pegou um conteúdo antigo que não tinha. Closed caption é aquela legendagem automática, tá? Que você aciona no YouTube. Muito obrigado que é voltado ali para o público auditivo, com dificuldade auditiva. E a gente pegou Noivas de Copacabana. Tem muitos jovens aqui hoje na plateia, nem todos viram essa série, né, que era do Miguel Falabella, super bacana da época, e a gente aplicou o closed caption, aplicou a inteligência artificial. A pergunta é, eu consigo fazer um processo direto? Aplica o AI, eu saio direto para exibição?
Não, a gente precisa, no nosso compromisso de qualidade, monitorar. E monitoramos. Ele teve um índice maravilhoso de assertividade, foi 90%. Maravilhoso. Só que os 10% é perigoso. Eu vou trazer duas passagens do Noivas de Copacabana. A primeira era a professora chegando para os alunos e falando: não se esqueçam do dever de casa. O close caption entregou: não se esqueçam de beber vinho em casa. Então, imagina a Globo, com toda essa preocupação, entregar, né, um incentivo à bebida alcoólica para as crianças. Não se aplica. Outro era uma cena do padre na novela, num casamento, a noiva estava conturbada ali, porque o Miguel Falabella estava na igreja, então ela começou a ter alucinação, e o padre chegou e falou com uma voz bem embaçada: foi Deus. O close caption não entendeu isso. Meu Deus. Ele entendeu, fodeu. Na boca do padre também não ia ficar legal. Ou seja, de novo, assim, tem um propósito, porque eu estou aplicando para aumentar minha acessibilidade, estamos interessados, vamos fazer, só que eu preciso ainda ter elementos no processo que garantem a qualidade. A gente está passando pela mesma coisa no Itaú, assim, a gente está usando creators que produzem por meio de inteligência artificial para as nossas redes sociais, só que não dá para fazer isso sem o creator. Não dá para fazer isso sem um diretor de arte, alguém jogando um prompt que dê um significado para aquilo que vai ser criado, ou ajustando aquilo que a IA devolve. Assim, já aconteceu da gente trabalhar 2 semanas na refação de uma arte que a gente recebeu com Midjourney, por exemplo. E aí, para algumas coisas, e entra no ponto da qualidade criativa e qualidade visual daquilo que a gente entrega. E da nossa responsabilidade, enquanto Globo, Play 9 e Itaú. Não dá para fazer algumas transmissões hoje com IA por conta de qualidade. Assim como não dá para a gente isolar o fator humano e entregar uma coisa pasteurizada. O fator criatividade aqui, dentro disso tudo, é o que mais vai imperar a partir de agora. E aí a gente vai ver a força de trabalho humana tendo tempo para o que importa. Tendo tempo pela criatividade, para ter mais empatia, para imaginar esses futuros possíveis de democratização de acesso à informação. Ou outras aplicações possíveis para IA, né? Desculpa, Rafa, acho que é legal, né? Porque há muita discussão da troca, né? Eu deixo de ter o profissional. A área de pós-produção de design na Globo tem 1.150 pessoas. É uma grande fábrica de pós-produção e de design. Eu posso garantir que a gente não teve nenhuma redução ao longo dos últimos anos por motivação de uso de AI. Pelo contrário, hoje tem um elemento de trabalho que eles fazem que é um saco, que é repetitivo, que é chato. Rotoscopia? Não. Horrível isso. Que é o seguinte, limpeza, gravação de set de novela, de vez em quando vaza boom de captação de áudio. O cara precisa fazer o clean-up daquilo ali. Eu paro um profissional qualificado para fazer a limpeza de vara de boom. Assim, estamos aplicando inteligência artificial. Esse cara está sendo... a felicidade que esse cara... Mas ele está com mais tempo para viver também depois, porque você acelera um pouco mais esse processo, né? Afinal de contas. É que o mais tempo para viver acaba mais difícil, acaba sendo compensado. Mas reforçando o teu ponto, né? Não, e falando dessa coisa do tempo, né, que eu acho que é o nosso bem mais precioso, como a gente está chegando aqui no final, vou fazer umas provocações aqui para vocês levarem e refletirem nesse lugar do que a inteligência artificial pode ser, né? A gente visa sempre ter mais tempo, né, para poder viver, para poder fazer as coisas, que não é exatamente trabalhar menos, né? E então eu acho que, eu até parafraseando o próprio Ian B. Craft, que eu falei desse case, ele falou que é o seguinte, ele tá com um olhar muito de tipo, o emprego vai morrer, mas trabalho nunca vai parar. Então, é como você trabalha, não como você se emprega. E isso cai um pouco nessa visão de você saber olhar para a inteligência artificial de uma forma de aplicação. Hoje, eu falo muito sobre isso, assim, eu como diretor artístico, eu sou um grande generalista, né? E às vezes os generalistas, os gestores falam, caraca, mas porra, se vai ter uma plataforma que vai fazer a gestão das pessoas, qual vai ser a minha utilidade? Não, peraí. A gente está começando a era dos generalistas criativos. Quem melhor souber aplicar humano
ou ferramenta de IA é quem vai se dar melhor. Então, assim, quando você para pensar que, eventualmente, aí já é uma provocação, como eu estava falando antes, que 80% de IA é informação para IA poder trabalhar, imagina daqui a um tempo, se você tiver no teu trabalho, você tiver o seu cérebro de inteligência artificial e você começar a imputar ou transcrever tudo que você fala nas suas reuniões, vai ter um dia que vai chegar aquele assistente e vai falar, poxa, eu preciso fazer uma reunião de alinhamento com você sobre aquele projeto. Você fala, pô, claro, vamos marcar reunião. Mas quem vai não é o Rafa humano, tá? É o Rafa bot, que vai te responder tudo que você precisa na hora que você precisa. Então, é como você se multiplica, como você se amplifica como ser humano. Então não é ou, é com AI, é com IA. E aí, sabe? O Rafa humano estaria criando, estaria pensando ou estaria no ócio criativo. Exatamente. E na linha da provocação, né, é um choque de realidade, acho que todos já sabem, mas vivemos uma era onde a mutação profissional faz parte, gente. A gente precisa saber fazer nosso processo de mutação profissional. Então, isso é fato. E todo mundo vai entrar em choque, né? Assim como o carteiro entrou em choque quando falaram do e-mail, até o carteiro usa e-mail hoje, tá ligado? Ele chega, te entrega o pacote e no tab dele ele manda o e-mail para confirmar a entrega, tá ligado? Eu acho que cortaram porque o tempo passou. E o desafio da distribuição continua ainda grande, né? Aumentou, inclusive, o que tinha no passado. O desafio da distribuição, né? Que o Léo falou, enormemente, né? A gente está vendo possibilidade de muito mais janelas e isso certamente faz parte da amplificação que a inteligência artificial nos ajuda no nosso processo criativo. Boa. Maravilha, meu povo. Gente, chegando no final aqui, mas diante de toda essa mudança que a gente está vivendo, pós-surgimento de streaming, pós-surgimento de Creator Economy, a gente entrando agora na Creator Economy 2.0, acho que uma coisa que fica depois desse painel é a criatividade. É esse tempo para o que importa e o que a gente faz com a AI. Não só os impactos dela, mas o impacto na nossa vida de fato, né? Obrigado, Gifa. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos pela atenção. Vi vocês bem compenetrados, então obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, tropa. Valeu.